Tópico número 2. Está tudo ok, irmãos? Está dando para entender ou não? Está compreensivo o negócio? Vamos lá, fundamento ou funcionamento da consciência. Acusação, defesa e julgamento. A consciência funciona como um órgão, olha só, de acusação, mas também de defesa, mas também exerce uma função judicante, né? Que vem de judicial, que vem de ser o juiz. Ela pode acusar, ela pode te defender, mas ela também exerce um papel ali de juiz. Põe lá para mim, filho, por gentileza lá. Lucas 15:17. No caso aqui, uma consciência acusando. Uma consciência acusando. Esse dia eu fui no Sicredi fazer um mistério assim, estava R$100 no chão. Olhei pro 100, olhei pro caixa, olhei pro 100, olhei pro caixa, umas 290 vezes. E olhei, o 100 aqui do meu lado, R$100, já começa a maquinar. Dá para comprar o quê? Um quilo de carne, pão na semana, coisa e tal. Já inteiro na água, já começa a maquinar. Eu tive ali uns 30 segundos para me decidir. Pego, não pego. Pego, não pego. A minha consciência estava lutando ali. A minha vontade de pegar era enorme. Não me maquia nada. Era de pegar. Estava ali, o de argumentar achei, coisa e tal. Peguei o 100. Falei, olha, estava aqui os R$100 aqui embaixo. Quase que fiz assim. Mas eu vou ir para ela. Daqui a pouco vem a mulher correndo ali atrás, tadinha. Fui pegar o pagamento dela. Contando tudo atrapalhado, com pressa de sair. Saí distribuindo sempre no chão assim, ó. Mas não por isso. Mas a tua consciência. Mas eu estou falando um caso bem hipotético aqui, gente. Tem coisa grave aí, Olha, o nosso ponto aqui está falando agora então sobre tópico número 2, o funcionamento da consciência como acusação. Ei, olha só, nesse episódio aqui, nesse contexto aqui, você já sabe que está Lucas capítulo 15, vai falar sobre o filho pródigo. Vai falar, você já sabe de todo o contexto da história dele, o que aconteceu. Mas chegou um determinado momento da sua vida que a sua consciência não aguentou mais. A consciência começou a acusar, porque o texto vai dizer assim, e caindo em si. Mas a consciência estava avisando, falando para ele, batendo ali, rapaz, o que você está fazendo aqui, homem? Aqui não é teu lugar, pare. Sabe de onde você veio, o que você estava fazendo? E caindo em si, de quantos trabalhadores de meu pai tem comida, tem bebida, dorme numa cama boa, tem até um ventilador, tem horário de descanso, e eu aqui, a consciência acusando ele, mostrando para ele o que ele fez e para onde ele fez, ou seja, tudo aquele pacote de atitude que ele teve ali, estava completamente errado. Ele caindo em si, a consciência dele venceu ele. Diz, rapaz, sai daí, tem coisa melhor para você. Olha só, querido, que bom. Não se envergonhe, igreja. Não fique com vergonha, não fique com constrangimento. Quando isso acontecer com você, acontece comigo, pode acontecer com qualquer um de nós. De nós se arrependermos nesse sentido, sabe, de cair em si. Esse é um contexto de atitude de ir. Às vezes nós temos que cair em si para mudar o nosso comportamento, viu? Sabe, irmão, eu nem vou falar com ele. Muito ignorante. Eu nem vou conversar com ela. Pessoa grossa. Ei, vamos cair em si. Por que ninguém quer falar comigo? Por que as pessoas me rejeitam? Será que é o meu jeito de falar? Será que eu trato as pessoas? Ei, cair em si. Eu preciso ser acessível. Eu preciso ser agradável. Não estou falando de perfeição, mas é uma realidade. Cair em si, a minha consciência mostra para mim. Vamos baixar a bola um pouquinho às vezes. Caindo em si, a consciência dele estava mostrando, acusando ele. Vamos ver mais uma outra situação, que ela vai falar sobre a acusação e agora sobre defesa. Põe lá para mim, meu filho. Não, uma parte que eu quero pegar, acho que é... Você lembra quando Israel, não lembro do texto agora, fugiu da mente. Quando Israel pede um rei, e Samuel começa a ficar de cabeça baixa, não querer mais nada, assim, e Deus fala para ele, Samuel, o que você está fazendo? O
que você está fazendo, rapaz? Não é você que eles estão acusando, não é mim. Fique tranquilo, é mim. Aí Deus dá um rei, coisa e tal, e Samuel vai conversar com o povo, e Samuel reúne todo o povo e faz ali um discurso, diz assim, ó, eu quero que se levante um aqui, ó, que eu peguei uma cabra. Eu quero que uma família se levante aqui e diga que eu maltratei vocês. Eu quero que alguém diga aqui que eu cobrei um imposto de algum terreno de vocês aí a mais. Olha a consciência, amigo. Olha a consciência, Haroldo. Como é bom você ter esse senso do caráter, da responsabilidade e uma consciência elevada diante de Deus. É uma consciência que entra em tua defesa. Porque não adianta ir lá fazer um discurso e todo mundo sabe que eu sou um canalha. Agora eu quero que alguém diga aqui se eu, porventura, eu fraudei alguém, eu peguei suborno de fulano, pois eu fiz quantas vezes com você, rapaz? É a consciência acusando e também a consciência defendendo. Ela te defende, ela te ajuda. Quando eu e você estamos diante de Deus, correto. Agora, olha que interessante, na nossa revista aqui, ó, que vai falar sobre uma parte sobre, nós falamos aqui, Gênesis 3,7 diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, o verbo conhecer, e Adá traduz, portanto, negativo, feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Mas não é aí que eu quero chegar. Antes do pecado, eles conheciam somente o bem, e viviam em plena alegria e paz. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma, como uma voz, o quê? Não, fale para mim, como uma voz, o quê? Na tua revista está escrito. Lá no tópico de número 2, ali, ó. Gente, voz secreta e incômoda. Isso! Ao pecarem, a consciência ecoou na alma como uma voz secreta e incômoda. Ei, igreja do Senhor, ela é secreta às vezes e incomoda. Você quer ver que tem alguém na Bíblia Sagrada que decide conhecer Jesus? Nós estamos falando de uma voz que ecoa, ela é secreta, ninguém sabe da minha dor na consciência, mas ela é incômoda. Tá tudo bem, César? Tá tudo legal, tá tudo certo? Não, tá bem, tudo, aleluia, aqui é só vitória, aqui é só alegria. Ela é secreta, mas ela é incômoda. E ela é secreta, porque ninguém vê, ninguém sabe o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Mas tinha um homem que um dia, ele subiu numa figueira porque ele queria ver Jesus. Quem é esse homem? Ele subiu numa árvore porque ele queria conhecer Jesus. Zaqueu. Mas aí eu pergunto para os senhores, peraí. Zaqueu acordou cedo, acordou naquela manhã e decidiu de repente assim, não, eu quero conhecer esse camarada. Eu quero ver quem é esse. Não. Se você parar para pensar, eu acho que Zaqueu era o chefe dos publicanos, tinha seu escritório, funcionário da Receita Federal da época, coisa e tal. Eu acho que alguém entrava no escritório para fazer um pagamento, coisa e tal. Rapaz, ouvi falar daquele Galileu, me passou lá pela religião de Cafarnaum, curou, libertou, salvou, multiplicou. Aí passava outro dia, outro entrava. Rapaz, esse homem nós estávamos vindo, mas ele tinha mais de 20 mil. Não, Valadares falando, né? Não, tinha mais de 20 mil. Tinha, e rapaz, tinha um piazinho lá com 2 pães, tem 5 peixinhos, comeu todo mundo, e aquilo ali foi bombardeando na cabeça de Zaqueu, foi. Até um dia veio e falei, parece que a posição desse homem vai me passar aqui em Jericó, hein? Parece que a comitiva desse camarada. O quê? Quem? Não querendo, não é da próxima torcer. Quem? Esse Jesus que vocês estão falando, esse homem é o Galileu, hein? Esse barbão dele que vai passar aí na frente, por perto, eu estou sabendo. Foram embora. Conjectura minha, por causa da atitude de Zaqueu. Nós estamos falando de algo que é incômodo e secreto. A Bíblia diz que a comitiva passa e Zaqueu sobe em cima da árvore para ver Jesus, a curiosidade, o desejo, a vontade, então tá. Resumindo, o que acontece? Jesus olha para ele e diz, vem aqui, não quero papar lá na tua casa, quero jantar lá, quero trocar uma ideia com você, rapaz, quero ir lá ver como é que é o teu lar.
Só caiu nessa, é você, rapaz. Nós estamos falando do quê? Algo secreto e incômodo. Vamos lá, desce daí, então vamos embora, vamos para lá. Ei, põe lá, filho, põe lá, que texto lindo esse aí, ó. Lucas 19:8. Lucas 19:8. Aí estão lá na casa, estão servindo o rango, estão trocando uma ideia. Casa bonita, uma cerâmica legal, poxa, colocou o ventilador aí. Jesus conversando, dialogando. Nós estamos falando da consciência seguinte. Algo que é secreto, incômodo. Ninguém sabe. Nem a esposa sabe, nem o marido, nem ninguém. Aí Jesus conversando, coisa tal. O texto diz que Jesus não fala nada, só diz assim, ó, eu quero ir lá na tua casa, só isso, quero comer, eu estou com fome, quero comer e ir embora. E levantando-se Zaqueu, lá dentro de casa, de repente sentado, eu quero falar alguma coisa aqui, Jesus, diga lá, filho, diga lá. Disse ao Senhor, 2 vezes o mesmo pronome de tratamento ali, ó. Disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Quem não tem a consciência, ecoa aqui dentro, e ela é incômoda, ela é secreta, mas olha, quando Deus chega, quando o Senhor entra, quando Deus trabalha, acontece isso, tem que acontecer isso comigo e com você, uma boa consciência, um senso da culpa. Aonde que está escrito que Jesus disse para você, você é um ladrão, hein, cara? Ou você está defraudado, nem no texto não diz que ele é defraudado. Havia, obviamente, esse contexto desses roubados, não, mas de Zaqueu não. Ele diz assim, ó, eis que eu dou, olha a consciência e faça um paralelo com a consciência do jovem rico. Cara rico, poupudo, bonitão, cheiroso, malbec, foi lá conversar com o Senhor, tudo ligando, bom mestre, parça, o que eu posso fazer para dar a vida eterna? Observa os mandamentos. Observar os mandamentos eu tiro de letra, isso aí da minha juventude, coisa. Então tá bom, se desfaz o que você tem aí lá na Caixa Econômica e vamos embora, embarca aí, pega uma coisa para você e vamos embora. Ele vira as costas e vai embora. Agora, o encontro dessa consciência aí não, Jesus não precisou falar nada, pega isso aqui e dá, eu dou aos pobres, porque eu tenho muito, e o que eu vou fazer com tudo isso aqui? A consciência dele secretinha, bem quietinha lá dentro, e ele diz, olha, pode mandar fazer tem uma palavra que diz no uma auditoria, pode fazer auditoria, se eu defraudei alguém, eu dou 4 vezes mais. Eita, consciência linda, hein? Isso que é bom, isso me ensina muito. Não precisa alguém, o pastor chegar aí, o dirigente chegar, o líder, não, a minha consciência, em primeiro lugar, ela me mostra. Aí pastor, quero conversar com o senhor. Irmão, eu quero pedir desculpa por ontem, eu fui extremamente mal educado, olha, eu errei, sei lá o quê, cada um sabe da sua vida, mas o importante é ter essa consciência aí, ó, e caindo em si foi o outro. Esse aí levantou e falou assim, ó, se eu tenho feito, estava incomodando, porque ele fazia, estava ali dentro, mas ele ficou para fora. Ao contrário daquele jovem rico que voltou embora, que poderia até ser um discípulo, esse aí está lá no céu. Um dia que nós chegar lá no acabou. Amém, igreja? Vamos lá então. Aí nós vimos aqui então o funcionamento dela, acusando, defendendo e também sendo um juiz. Você viu o que ele disse, né? Se eu tenho defraudado, a consciência dele estava como juiz, se você defraudou, você vai devolver. E não adianta brigar contra ela. Amém? Vamos lá então. Aqui, parte do número 2, está aqui incômodo, fizemos. Ponto 2, ponto do número 2, né, do tópico 2, é isso? Se localizem lá. Vãs justificativas. A expressão foram abertos os olhos significa experimentação imediata da malícia, antes inexistentes em Adão e Eva. As vãs justificativas. Tem um texto na Bíblia Sagrada que eu acho lindo. Ele irmão, nós usamos assim, geralmente nós usamos para apontar para os outros. Eu vou mostrar para você. Geralmente nós usamos para dar sermão em jovem, em adolescente. Nós usamos eles para os outros, pastor, para os outros. Mas eu preciso emitir ele aqui dentro e aplicar.
porque ele é um sinal de alerta gigante, ele é o outdoor daquela luz da consciência. Sabe o painel de força lá? Que tem 250 botões, mas se um vermelho acender, pode parar toda a firma, porque ali está o perigo, ali é a consciência. Põe lá, filho, para mim, vou tirar lá, Filipão. 1 Tessalonicenses 5:22, se eu não tiver. 1 Tessalonicenses 5:22, falando aqui das vãs justificativas. Das vãs justificativas, sabe? Tentar se justificar, tentar dar argumentos. Irmãos, Adão e Eva estavam numa associação plena com Deus. Eles pecaram, eles se desassociaram. E foi tão grave que eles se afastaram não só da presença, que Deus teve que tirar eles até do ambiente. Mas olha só, voltando aqui só para recapitular, para você entender. Olha o que é o poder do campo da visibilidade. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós temos essa consciência. Temos. Uma mãe não vai deixar um menino de 6, 4 meses brincando aquilo. Não. Nós temos esse senso assim. Vai cair, gente. Vamos dizer que caiu. O pai para a mãe. Ou, né? A mãe para o pai, né? Feliz, eu não falei para você como é que você vai deixar uma criança. Por que nós adultos, maduros, por que nós não aplicamos isso em toda a área? Se abster da aparência, da visibilidade do mal. E a aparência que não se engane, não é a roupagem do mal. É o efeito dele que ele pode trazer. É o alerta do efeito. Sabe aquelas pessoas de mais idade, sabe aqueles conselheiros, sabe aquele momento que você senta no escritório pastoral, que alguém diz para você assim, olha, se eu fosse você eu não fazia, se eu fosse você eu não ia, se eu fosse você eu pensava um pouco mais. Daí a gente sai daquele lugar. Se fosse você, né? Mas não é. Mas também ele fica olhando com esse olhar aí espiritual, a gente vai falar com o pastor para mim tudo é anjo, tudo é céu, tudo é... eu acho que eu vou, não. Passa 2 anos ali na porta, né? Pois é, sou eu voltando. Filho, eu mostrei a placa da aparência do mal para você. Consulte, dobra o joelho, ore e fale antes dele. As vãs justificativas. Você já sabe o que aconteceu com o casal. Foi fulano, foi a mulher que não obedece, foi a culpa até da árvore. Quem manda essa infeliz ser mais bonita? Quem manda essa desgraça dessa árvore ser mais frondosa? Só faltou isso. Lembra quando Moisés subiu ao monte e Deus fez assim, ei, Moisés, vem cá, sobe aqui em cima para conversar comigo. Senhor, mas esses quase 3 milhões de pessoas aqui, foi teu irmão Arão para cuidar. Arão, vem cá, senhor, senta aí. É o seguinte, eu vou fazer um tour aí com Josué. Papai chamando assim, vamos trocar uma ideia, não sei o que ele quer, tem alguma coisa boa para nós aí. Então é o seguinte, é responsabilidade de tu, esse povo. Cuida disso. Pô, irmão, mano, que isso? Fica tranquilo, fica em paz. Lembra dessa situação? Não. Moisés sobe, tempo passa, o povo um olha para o outro, alguém disse, ei, nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés aí. Chega o Arão, fala aí como é que vai ficar o negócio aí. O que Arão tinha que falar? Ei, cala minha boca. Ei, fiquem quietos, é Deus que chamou o mando lá para cima. Fiquem na de vocês aí, Vocês não viram o que Deus fez por vocês já? A melhor coisa é ficar bem quietinho. O que Arão fez? Olha aqui, consciência. Olha o que Arão fez. Vãs justificativa. Você sabe o que Arão fez? Ei, quem tem relógio aí? Quem tem corrente? Quem tem brinco? Quem tem piercing? Quem tem tudo? O dente de ouro, arranca tudo daqui. Derrete, fez o bezerro, está lá. Todo mundo pelado, bebendo, bagunçando, uma desgraça. Uma festa no arraial, estamos falando de consciência, estamos falando de vã justificativa, o mundo, nós somos campeões para isso. Moisés desce, vê tudo aquela palhaçada, quebra a tábua, brava, com raiva, chega para ele e fala, Arão, o que você fez, cara? Olha aí, o que é isso? O que ele diz? O povo aí, esses caras aí, nós somos campeão, irmão. Nós somos campeões, eu joguei os pendentes ali dentro ali e saiu esse bezerro. Olha a cara de pau do cara,
olha a consciência do homem, o senso da responsabilidade dentro da consciência. Eu deixei esse povo em tuas mãos, cara, agora você me faz isso. As vãs justificativas. É bem assim, gente, infelizmente. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, nós possamos não ter esse tipo de justificativa assim. Nós temos essa possibilidade, porque somos pecadores, tem a natureza caída, coisa e tal, mas que isso não seja uma lei dentro de nós, que seja no momento, sei lá, de repente, de desespero, de angústia, mas que prevaleça dentro do nosso coração o poder do Espírito Santo, nos convencendo que estamos errados. Eu quero ter uma consciência boa. A Bíblia fala da consciência, de uma consciência boa, de uma consciência má, de uma consciência corruptiva, de uma consciência cauterizada e por aí vai. Sabe qual é a tua? Onde se encaixa? Nós somos campeões para justificar. Vamos lá então, entendemos muito bem isso aí? É Êxodo 32, 22, agora lembrei. Ponto do número 3 da nossa revista, olha lá. O debate no tribunal. Localizou-se lá? Gente, eu tenho uma filosofia de vida. A filosofia de vida minha, assim, em muitas áreas da minha vida. Eu vou falar coisas bem hipotéticas, assim, você pode aplicar para a tua vida, falando de consciência, o perigo que é, como é bom você sabe nessa área. O meu filho, o carro deu uma fechada nele esse dia aí, o filho sabe, né? Uma mulher deu uma fechada nele, deu uma pancada com a moto pesada, grande, se machucou, foi com UPA, se cortou tudo da moto, coisa e tal. Tá, aí foi no mecânico, levou a moto lá, chegou logo e falou, pô, essa moto aí atravessou tudo, cara. Essa moto assim, pá. Ele voltou e falou, pô, pai, tem que ação ontem, essa moto assim. Eu falei, rapaz, leve mais 2 mecânicos, uma segunda opinião. Levou e mais um chegou e falou, não, aqui não tem teu quadro, não. Vai trocar o quarto dessa moto, você tem que dar uma pancada e voar 500 metros. Não. Aí foi no terceiro, o outro terceiro foi melhor. Ele falou, não, tua moto está com o guidão um pouquinho torto só um pouquinho torto e se trocando o guidão ela vai ficar normal, coisa e tal. Resumindo, ela trocou o guidão da moto, coisa que o cara queria trocar o quadro da moto já. Tá bom, César, o que tem a ver com a consciência? Eu tenho essa filosofia, irmão, às vezes de conversar, pensado, viu, saber com quem. Às vezes é bom você procurar um conselho de uma pessoa madura, sábia, de alguém que já viveu uma situação igual. Você procurar uma orientação de alguém que vai ter uma palavra boa, para que a tua consciência depois não te maltrate. Para que depois a tua consciência não faça com que você até acuse alguém. Olha aí, vã justificativa, tá aí, ó. Eu fui falar com o fulano, fui falar com o pastor, que geralmente quer um nome de pastor. Fui falar com não sei quem, sabe, não conversa com a mulher, não conversa com o esposo, não pergunta a opinião dos filhos, já adultos, sabe? É bom você ter aí uma segunda, uma terceira opinião com pessoas maduras, responsáveis, pessoas que têm senso da sua consciência, para o certo, para o errado. Sabe como é bom você ter essa visibilidade da aparência do mal? Mas talvez se... Opa, então é melhor. Sabe como é bom isso? Eu tinha 5 anos numa empresa, eu fosse Marumbi. O cara falou para mim, o meu sonho era trabalhar na Batal. Eu fui lá para conseguir, fiz uma entrevista, o cara me puxou na Batal. Eu fui lá no posto para pedir a conta, era Marisa. Eu fui pedir a conta, não sei que cargas d'água que deu lá, aquela hora que a mulher levantou, falou, não posso atender agora, tem que sair. Fiquei bravo, praguejei, ela queria que o avião caísse em cima, o trem passasse em cima dela com o navio, afogasse, eu queria que ela morresse, porque ela não quis me atender, porque eu queria pedir a conta, eu estava 5 anos de firma, que eu ia para Batava, tá bom. Na segunda-feira eles iam me dar férias, eu entrei em férias, não consegui falar com ela. Daí eu fui para Batava trabalhar, mentindo que eu estava desempregado, fui para Batava. Quando acabar minhas férias, eu peço a demissão lá, né? Trabalhei 8 dias na Batal, a alegria do mundo que vocês não têm ideia, meu Deus do céu. Pô, eu estava dirigindo o caminhão da Batal, isso no início de novembro, você não estava nem no mundo aqui ainda. Aí pai, aí acabou um dia carregando o caminhão lá em Carambeí, conversando com o rapaz lá, coisa e tal, depois ele tem quanto que estava o meu salário, brigando com ele, meu salário está tanto, ele falou para mim, e ele fazia a mesma função que eu era motorista. Falei, quanto que você ganha? Vamos dizer hoje, eu ganho 1.200. Como 1.200? Eu ganho 1.200, o outro ganha 1.200. Não, o meu é 4.600. 4.600? O cara deu uma crise de riso no cara, assim que eu fiquei azul de vergonha. E daí o que aconteceu? Eu chamei o cara que tinha me pegado e falei, Edson, o que aconteceu? Eu falei, não, o salário que é isso aqui. Eu falei, cara, você falou pra mim, não.
o salário que eu te falei, é de vendedor que começou. Eu falei, meu Deus do céu, o cara aqui não viu a hora de carregar lá bem quietinho e ir embora. Lembra que eu falei para você da justificativa de pedir conselho para alguém, coisa e tal? Voltei lá no posto, para depois para agradecer a ela por que ela não me atendeu. Porque eu ia pedir a conta, eles iam me mandar embora, porque eu não pedi conselho para ninguém, eu simplesmente abandonei, estou indo para Batavo, eu quero ir para Batavo, eu amo Batavo, a Batavo nem existe quase hoje. Vá conversar com alguém, rapaz, para que a tua consciência depois não te maltrate, para que nós não venhamos a ser cheios. O que foi? O governo de 82 que roubou meu dinheiro. O governo de 79. Vamos lá. Não, vocês vão brincar comigo aqui. Aonde nós paramos aqui? É no ponto de número, o debate tribunal, é isso? A consciência é como um tribunal que julga condutas, aprovando-os ou reprovando-os. Meu Deus do céu, seja no presente, no passado e no futuro. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos, que os questionam e aprofundam a análise das suas ações. Irmãos, se tem um cara que eu quero olhar para essa situação aqui, a consciência, ela que acusa do presente atual que você está, eu também, o porquê fizemos lá no passado, e também nos arremete a ideia do futuro. Não se engane. Eu quero trazer está acabando o horário, eu quero trazer um personagem bíblico que pensou nisso. Olha como Deus é fantástico, como Deus é bom. Olha como não é para ter vergonha de se arrepender, de ouvir a voz da consciência. Nabucodonosor. Deixa eu ver o texto aqui, filho. Põe lá para mim lá. Daniel capítulo 4, verso 30. Põe lá, Filipão, por gentileza. Daniel 4, 30. Nessa ocasião ali, sabe o que estava acontecendo com Nabucodonosor? Ele estava pastando igual um boi. Ele estava comendo capim. Você já sabe todo o contexto que estava acontecendo. Falou o rei, disse 4:30. Não, foi o 34. 4:34. 4:34. Olha só, a consciência, passado, presente e futuro. 4:34. Veja lá, Felipe, para mim. 4:34. Ponha lá. Para nós entendermos aqui. Esta consciência como um debate tribunal, como era a luta. Mas ao fim daqueles dias, eu quem? Ele está dizendo ali, eu quem? Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o que? Do verbo, vem isso, né? A vir o meu entendimento. Aqui, sabe o que é essa palavra aí? Esse texto aí está no aramaico, madam, que significa tornou-se ver a minha consciência. E eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Quando Nabucodonosor, olha como que Deus faz, houve vamos dizer assim, uma profecia para a vida dele. Se ele não descesse no pedestal, se ele não deixasse com a sua arrogância, ele ia pastar como os animais, por um período de tempo, 7 anos. Isso aconteceu, e nesse capítulo aí, agora Daniel está narrando aí, dizendo que, olha, quando acabou esse tempo, Deus fez Nabucodonosor recobrar a sua consciência. Agora você imagine Nabucodonosor como bicho ainda comendo coisa e tal, não sei que bicho que era, mas lembrando, eu fui o maior monarca que Babilônia já teve, eu fui o maior conquistador que esse mundo já teve. Você imagina a arrogância, a prepotência deste homem, mas o texto diz que ele recobrou o seu entendimento, a sua consciência, mas daí ele lembrou e disse assim, mas eu só estou aqui comendo capim porque houve uma promessa. Eu estou aqui agora, mas há uma promessa, que Deus poderia me levantar. E o texto posterior vai dizer que Deus devolve o trono para ele. Ele bem diz, não sabemos se ele está salvo, se ele foi salvo, mas ele bendiz ao Senhor, ele glorifica ao Deus Todo-Poderoso. A consciência trabalhou com ele, passado, presente, e arremeteu ele a ideia do futuro. E a nossa consciência trabalha da mesma maneira. Não tome uma decisão muito importante na tua vida com uma sã consciência. Sabe como é bom você ter um sã juízo? É por isso que eu, pastor, assim, minha mãe quando ficou na UTI,
Sabe, por favor, se aconteceu com você que está me ouvindo, não é uma crítica da minha parte. Não, quem sou eu? Eu vou relatar algo que aconteceu comigo. Minha mãe estava em coma, tudo entubada, coisa e tal, sem consciência. Daí fica aquela conversinha, né? Vai lá, faz o apelo para tua mãe, se ela pegar teu dedo, você... A mãe quer aceitar Jesus. E daí alguém diz, apertou o dedo, outros dizem, escorreu a lágrima, coisa e tal. E daí vem alguém para te consolar também e diz, não, sabe o que é isso aí? A consciência dela que recobrou. Eu tenho uma dificuldade de aceitar isso aí, sabe? De entender que essa consciência foi recobrada. Porque algumas coisinhas que eu fui buscar em questão dessa atitude, desse comportamento aí, quando a tua consciência ela é retomada, ela é acesa novamente, você tem uma reação de tudo. E a primeira reação daquele que está entubado, é de se mexer, ou de abrir o olho, ou de repente de querer sair daquele ambiente, daquele estado. Sabe, quando você se depara com esse tipo de situação de recobrar a consciência, entenda que é a pessoa na sua naturalidade das suas faculdades mentais. É você saber o que está fazendo, é saber o que está, entender o que está ouvindo. Entendeu? E esse caso é um caso bem pertinente, bem interessante, de você parar para pensar que ele recobrou a sua consciência porque Deus permitiu e ele foi devolvido a ele o seu trono. Para nós terminarmos, então, irmão, vamos lá para o tópico, vamos pular direto lá para o tópico do número 3, para nós encerrarmos aqui. Eu não ia falar o horário, irmão, aqui no meu relógio são 10h40. Que hora que é, Amazon? Que é já acabou de falar. Que hora que é para terminar aqui? Já acabou. 10h30? Pô, ninguém me fala nada. Que prova. Vamos lá, vou encerrar aqui então. A consciência, ela é falível. Eu quero terminar então, põe lá, filho, para mim, por gentileza, Felipe. Salmo de número 19. Falando aqui, ó, dessa consciência, que ela é falível, defeitos da consciência. E Deus, o supremo juiz. Irmãos, a consciência, como o escritor colocou aqui, ó, ela pode ser defeituosa, cauterizada, insensível, contaminada e corrompida. Rapidinho para nós aqui, ó. Você conhece alguém que se encaixa nesse padrão aí? De ter uma consciência com essas 5 prerrogativas aí? Contaminada, cauterizada, insensível. Você conhece alguém? Mas eu engrosso um pouco a pergunta. Você já conviveu com uma pessoa que tem essas características? Agora eu me arremendo à Bíblia. Você conheceu alguém na Bíblia que teria capaz de ter uma consciência com essas 5? Você sabia que eu encontrei um homem na Bíblia que eu posso atribuir a ele? Um homem chamado Diótrefes. Lembra dele, pastor? Diótrefes. Um camarada que era pastor de um rebanho. Mas o camarada era tão ruim, tão miserável, pastor, que era assim, ó. Pastor, eu quero trazer alguém, vai vir fulano para pregar. Não quero que ninguém pregue hoje aqui. Quem vai pregar aqui é eu. Parafraseando o negócio. Pastor, nós só queremos fazer uma melhoria. Quem manda aqui é eu, quem decide melhoria. A mente desse homem era mais ou menos isso. Diótrefes, o cara era terrível. E ele não deixava com que ninguém beneficiasse a igreja, em todos os sentidos, trazendo uma palavra, orientando, pregando, melhorias físicas. Esse camarada se encaixa nessa consciência defeituosa, cauterizada, insensível, contaminada. Esse camarada atrapalhou muito o reino de Deus, não? E para nós encerrarmos o Salmo de número 19, o verso de número 12, filho, põe lá para mim, o verso de número 12. Nós vamos ler o 13 e o 14 para encerrar, para falar de uma consciência. A consciência, ela é falível. Defeitos da consciência, ela pode apresentar defeitos. Para nós encerrarmos aqui, ó. Olha que salmo lindo. Faz a gente ter uma introspecção, é isso? Quem pode entender os próprios erros? Olha a pergunta que o salmista está fazendo na ocasião que ele está passando por uma situação muito difícil. Quem pode? Imagine você, a tua consciência falando com você. Quem pode entender os próprios erros? Ele faz uma pergunta. Depois que ele faz a pergunta, pastor, ele fala com Deus daí. Ele fala, Senhor, tira de mim, expurga, elimina, me ajuda. O Senhor sabe que aqui dentro há um espaço muito grande para pecado.
Não. Quem pode entender? Alguma tradução vai dizer assim, ó, quem pode numerar os próprios erros? Depois ele diz, Senhor, expurga, tira de mim, tira os que são ocultos. E é esse que é o perigoso, pastor. Porque você não me faz mal nenhum. Esse é meu amigo. Esse pecado é meu chegado. Esse pecado é meu parça. Esse pecado anda comigo, hein? Toma um Guaraná comigo, assiste um joguinho comigo, esse é meu amigo. Senhor, mas sonda aqui dentro, mas tira. Por quê? Olha que é lindo você olhar isso aí, falando de consciência. Porque eu não venço ele. Ele está quase oculto aqui dentro, mas eu não venço ele. Eu não consigo numerar de tantos que são. Filho, põe o 13 para nós, por gentileza. Olha que lindo. Também da soberba me guarda, Senhor, porque, gente, olha aqui para mim, não tem idade não, a soberba é terrível, a soberba é como um ferrugem no ferro, se muda o ferro para cá, ferrugem vai, se muda o ferro para lá, ferrugem vai, você mete zartão, daqui a pouco a desgraçada surge de baixo, você passa um fundo, a miserável surge do nada, né, principalmente que mora em beira de cais. Ei, Senhor, tira de mim, guarda o teu servo, porque senão a soberba, também da soberba, guarda o teu servo, para que senão olha aí, pastor, o perigo, eu vou virar amigo da soberba. Eu vou me assenhorinhar com ela. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Para encerrar, olha lá, o verso 14, nós paramos. Porque se eu não pedir para Deus limpar os ocultos, e se eu não entender que a soberba é tão perigosa como uma arma carregada na minha frente, na mão de uma criança de 1 ano, eu entro nesse campo aqui, filho. Eu perco esse campo, melhor dizendo, Senhor, que sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. E só faz isso quem tem uma boa consciência. Só faz isso com quem o aspirador de pó de Jeová passou aqui dentro e tirou os ocultos. Porque a soberba é terrível, irmão. Comigo ele fala. É fera, fique tranquilo. Cuidado com esse campo. No meu coração, pela tua face, Senhor, rocha minha, daí ele declara a ele, glorifica a Deus. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Que Deus te abençoe, dessa barriga. Pastor Ricardo, obrigado, tá? Foi um prazer mais uma vez poder estar aqui nessa escola bíblica. Espero ter cooperado, contribuído para o crescimento espiritual de todos aí. E que eu repito só para que você e eu não tenhamos vergonha de dizer que a minha consciência está doendo. Não tenha essa vergonha. Corra para o teu quarto. É bom quando dói, é bom quando pesa, porque nós entendemos que o senso da culpa realmente mora em nós. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado, tá? Venham. Desculpe, ultrapassado, não foi nem passado, foi ultrapassado o horário, tá? Meus irmãos, uma vez mais, a paz do Senhor Jesus. Amém. Maravilha, irmão, graças a Deus. Pela aula abençoada. Mais uma vez, Deus nos agraciando com a sua palavra, nos bem ministrado, nos bem pautado. Classe dos jovens, um louvor, uma pergunta, pastor? Hoje, na classe da juventude, nós aprendemos um pouquinho sobre